Aí silenciou-se. Bom, pessoal, vai ficar todo mundo em silêncio, assim, até Márcia, que é a comentadora oficial do Sim. dia. Não, eu estou esperando que as pessoas digam as suas impressões, como é que sentiram, o que que acharam. No início eu fiz falei rapidamente da situação das mudanças radicais, como viver isso e como lidar com esses momentos. Mas aí as pessoas, cada um está vendo da sua maneira. O que é que vocês querem comentar? Eu achei o filme maravilhoso, lindo, de cenários, personagens, de transformações que acontecem durante a história. Eu achei muito bonito, de uma sensibilidade, e eu realmente me emocionei. Chegou às lágrimas em determinado momento do filme. Eu fiquei impressionado assim, o que pegou logo de cara foi a população daquele primeiro canto que ele passou. População 3. Assim, a altura não sei quantos mil metros. A 3.000. viagem, é. 3.000. Aquele cenário é real? Lógico, Acho lógico. que sim. É. Não, espera aí. Lógico que é. A equipe inteira se deslocou esses 8 dias de burros. Esse mesmo trajeto que eles fizeram com a equipe de filmagem, carregando equipamentos, carregando baterias, carregando, enfim, câmera, tripé, tudo aquilo, né? Então, não tem fundo verde aí. Aí não tem fundo verde, né? E dá para ver. E essa autenticidade a gente sente, né? Bom, primeiro que acho que ninguém nunca viu, eu nunca tinha visto um filme do Butão. É verdade. A imagem que a gente tem do Butão, e eles usam isso, né, no filme, é que é o paraíso. E aí, agora, no final, o cara fala: por que que você quer sair do Butão para procurar o paraíso em outro lugar? E ele termina o filme como um reles cantador de barzinho que ninguém dá bola para ele, né? E sacou que ali não vai ser feliz nunca, né? Como a gente vê aqui, né? Aliás, me lembrou muitas coisas daqui. Eu vou fazer alguns comentários, pessoal, depois fique à vontade. Primeiro que eu me lembrei demais do Peru e Bolívia. Peru e Bolívia, parece que é só mudar um pouquinho que aquelas roupas coloridas, aqueles são índios quase, é uma tribo, né? Altitude, essa referência que faz da altitude e da população é muito legal. Até quando chega em Sydney, exatamente para mostrar o contraste de altura, de população e de estilo de vida, né, pessoal? É completamente diferente, mas é muito parecido com o interior de vários países, né? Aquela coisa de ter mínimos recursos, de estar intimamente ligado à natureza. É só ir aqui para o interior ou se radicalizar em tribos indígenas, é a mesma coisa. Você tem que estar ligado às coisas da natureza, os elementos que a natureza te fornece, e a tua vida é regida, né? No caso deles, olha, vai vir o inverno, você tem que se preparar, ou você vai embora, e vai por aí, né? Agora, tem momentos extremamente poéticos, né? Antes que eu esqueça, muito poéticos, né? Não é todo filme que você vê, de repente, alguém conversando sobre karma, isso que a Márcia falou, né? De repente, ele tem uma conversa lá com aquele senhor, né? Sobre a questão do búfalo, não do búfalo, do iaque, né? Que é intimamente ligado. Ele tinha uma ligação kármica, não só com o búfalo, com o iaque, como com aquele local. E provavelmente ele volta e casa com a menina. É certo, É. é certo. Concordo, É, concordo.
É sério. Ari, larga de ser. Aí, olha, Romantismo continua. exatamente. O final Não, é mas, isso que eu estou pessoal, achando. o filme não é eu que estou sendo romântico, posso ser romântico. É que o roteiro e a direção e a menina e o jeito que eles se olham, as conversas, tudo leva a crer que se tiver uma continuação um dia, eles vão casar e viver felizes para sempre, né? Naquele local. Agora, sabe por que me lembrou também Peru e Bolívia? Eu não sei se alguém aqui já foi para Cusco e para Machu Picchu. Machu Picchu lembra muito, e no caminho tem um local chamado Vale Sagrado. O Vale Sagrado é muito parecido com esse local que eles estão aí. É um local plano, no meio de montanhas, com um riacho no meio, com plantações, com uma beleza assim que você fala, isso aí só existe em cartão postal. É um cartão postal. Isso é muito parecido, me lembrou, olha que eu tive lá faz uns 30, quase 40 anos, mas me lembrou demais. Agora, fora isso, né? O filme é muito feliz porque ele tem uma narrativa ocidental, é uma narrativa ocidental, você segue como qualquer filme nosso aqui do Ocidente. Não é um filme contemplativo assim, né? Ele segue uma narrativa, a gente acompanha a história e ele é muito suave, né? Ele é muito feliz no roteiro. Você já mais ou menos sabe o que vai acontecer, mas você quer ver acontecer do jeito que acontece, né? Tudo naquele ritmo, tudo na santa paz lá do local, né? Agora, tem uma coisa que eu tenho que comentar também, Márcia. Isso é uma coisa que acho que dá um bom debate. Por incrível que pareça, ele mostra que os problemas humanos são iguais em todos os lugares. Quando ele mostra aquele cara bêbado, porque se separou da mulher e passa o dia inteiro bebendo, porra, meu, lá numa vila perdida do Butão é a mesma coisa que em qualquer esquina aqui de São Paulo. O cara Só se faltou, separou. Não, Ari, não. só faltou a música daquela hora ser um sertanejo, né? Que Pois aí é, completava, né? poderia ser uma música sertaneja, né? Porque isso é igual aqui e na montanha mais isolada do mundo. O cara separou da mulher, se perdeu e fica bêbado o dia inteiro. Eu achei genial eles mostrarem isso, porque a gente nunca imagina que no país mais feliz do mundo também possa ter um cara bêbado perdido porque separou da mulher. Isso eu achei genial, né? De um lado. Isso eu achei genial, eles mostrarem isso. Segunda coisa, eles mostram que a felicidade é real, eles buscam isso como uma meta de país, mas vocês perceberam quando as meninas se alinham em frente à escola? É uma coisa meio militar. Eles têm uma coisa meio militar. Quer dizer, eles adotam uma posição de sentido militar, né? E ela é a capitã das crianças. Então, eles têm uma disciplina militar para chegar na felicidade. Mas Ah, esse é só um comentário, né? Que me chamou a Aí, atenção, né? Deixa eu só terminar, senão eu perco minha aí linha de começa raciocínio. tudo de novo. Aí começa tudo de novo. Então, isso me chamou a atenção. E o contraste entre os mundos, quer dizer, a capital que ele sai, o Butão tem a população menor que Campinas, né, pessoal? O Butão inteiro. Vamos pôr em relativizar, né? Mas aquele local que ele sai para ele é a civilização ocidental. Ele fala inglês, ele gosta de música ocidental, ele usa aquele aparelhinho, o Walkman, né? Não é o Walkman, sei lá, tipo o Walkman, o tempo O inteiro. Walkman é velho, hein? É tipo o Walkman, é o celular com fone de ouvido, e você vê que o roteiro é muito feliz, porque conforme ele vai subindo a montanha, não só a bateria vai acabando, como ele vai acabando, ele vai se desligando de um local que nem eletricidade tem, né? Então, para ele, no início, isso é um castigo.
É um enorme castigo. Você vai lá para o fim do mundo, onde ninguém quer ir. Uma escola perdida, onde moram 50 pessoas a 5.000 metros. A 5.000 metros, o inverno lá deve ser terrível, né? Então, é um castigo, e ele fala isso. Mas, logicamente, ele acaba se apaixonando pelas crianças. Aquela menininha, se alguém nunca adotou alguém, provavelmente gostaria de adotar uma menininha como aquela. Ela é simpática do início ao fim, uma carinha simpaticíssima, a menininha, e vocês olham que os outros são índios mesmo, são traços indígenas das montanhas, com aquela bochecha vermelha, assim, né? E realmente ele usou população local. Tem gente ali que eu li em algum lugar que nunca ouviu dizer o que era cinema, nunca tinha visto uma câmera, não sabe o que é cinema, não sabe o que é carro. Isso não é roteiro, isso é realidade. Tem um lado documental, tem um lado meio documental no filme, mas o roteiro é muito legal porque tem todo o envolvimento emocional dele. Ele somos nós, ponto. Ele traduz a nossa visão. A gente olha pelos olhos dele, um olhar meio ocidental, porque é o universo que ele almeja, né? Ele quer ir para a Austrália como quem quer ir para Los Angeles, para Hollywood. Sei lá, é o sonho dele. Agora, quando ele chega num lugar que falam assim, professor, a função de professor é uma coisa nobre, super nobre, que te coloca no futuro, né? E para ele, professor, ele não queria ser professor. Ele não queria mais. Inclusive, ele é muito mal educado no início, né? No início, ele é muito mal educado, porque ele foi pago para ser professor e ele não quer. Mas, com certeza, o karma dele quer. Bom, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem aproveitar, comentar alguma coisa do que eu comentei, se vocês enxergaram a mesma coisa que eu ou diferente. Ninguém é tão romântico como você, acho. Mas eu vou agora, pegando isso que você falou, Ricardo, a questão ali não é de romantismo. Eu não estou desfazendo o que Ari falou. Realmente, eu concordo, Ari, com você. Achei muito legal o que você disse do filme, porque realmente é um filme que fala do interior, fala do amor, fala do respeito, fala. Isso não é romantismo, é realidade. Agora, só que na civilização ocidental, as pessoas foram se distraindo com. É importante ter o apartamento, o carro do ano, o apartamento não sei lá do que, a moda não sei lá do que, e as pessoas começaram a se esquecer dessa coisa gostosa e doce, de amizade, de respeito, de ligação com a natureza, a história da ligação da natureza que a gente viu no Walkabout. Então, isso é a vida é isso, a vida, a felicidade das pequenas coisas, a felicidade de você tomar um banho de mar, de rio, de você, do beijo, de pegar na mão, de dançar, isso aí não tem dinheiro que pague. Isso, as pequenas coisas, o café da manhã com a família, o almoço, o jantar, os amigos. Após a pandemia, foi que nós percebemos como isso era importante. Ninguém achava tão importante ficar em casa. Não, só vou ser feliz se eu for para o restaurante, se eu for não sei para onde, se eu for para a balada. E aí, quando deu a pandemia, que teve todo mundo ficar em casa, foi que viu que era mais importante a família e os amigos, que estavam morrendo de uma lá, um bocado de gente. Então, a gente descobriu muita coisa. Eu acho que o filme fala do que é tão importante para a gente ver uma criança sorrindo, olhar um jardim, sentir o perfume das flores.
isso para mim é a vida, mas eu falei muito, agora quero ouvir vocês. Você sabe Ainda uma tem coisa? outras coisas para falar depois, mas quero ouvir Não, também. teve um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, mas na hora que ele está, logo quando ele chega lá no lugar, que ele está com a camiseta branca. Vocês viram o que estava escrito na traseira da camiseta branca? Não sei se Não, alguém percebeu, eu não mas prestei atenção. estava escrito assim, aquela ideia do botão, de que o resultado de um país tem que ser felicidade interna bruta, né? Estava lá, Gross National Happiness, escrito nas costas da camiseta Não do prestei cara. atenção. Não, essa sim chamou a atenção. Mas eu acho, para falar bem a verdade, eu gosto desse tipo de filme. Acho que faz bem assistir um filme desse no domingo antes de começar a semana, mas que é naive, né? Aquela coisa. Você sabe o que eu estava me lembrando? Assim, pela geografia de onde fica o Butão e tal, onde é que fica ali no pé da China, aquela confusão, o Tibete ocupado, tarará, aquela área ali de conflito. Eu não sei se vocês conhecem um livro do Huxley que chama A Ilha. É velho, só bexiga, né? Porque o povo só gosta de admirar o mundo novo, né? Mas a ilha era exatamente isso, era um enclave que tinha uma sociedade com regras de respeito, de taral, taral, e que acaba sendo invadida por um país assim normal, vamos dizer, né? Tem um monte, um monte de lugar que tem essa mesma história, Os Despossuídos, da Úrsula Le Guin. Então, assim, o que eu fico mais impressionado é como é que o Butão sobrevive ali no contexto, né? Eu achei assim que... Antes da Rosita sair, ela não vai falar nada? Já saiu? Não. Não, eu já tinha comentado que eu tinha gostado muito que eu gostei muito do filme. Acho que eu comentei logo no começo, né, que o filme realmente me emocionou. Não conhecia nada a respeito do Butão, como você comentou, que dificilmente a gente vê alguma coisa sobre o Butão, mas achei muito bonito. Não, me emocionou com emoção mesmo, né? E achei muito interessante esse processo de transformação do personagem, né? E como você também comentou, Ari, de uma delicadeza também, de um tempo, né? Em que as coisas vão acontecendo. Eu gostei muito do filme, gostei muito. Legal. Tá? Eu me chamou a atenção, eu não sei se ela acabou, mas eu fui o ano passado no Congresso da Felicidade. Eu não sei se vocês conhecem, né, que acontece em Curitiba. E quem era um dos grandes palestrantes era o ex-primeiro-ministro do Butão, né, que veio e explicava como é que eles calculavam, né, que é relacionado com o grau de satisfação, né, com as políticas públicas, as políticas sociais, educação, tudo que eles têm direito, né? E isso chama atenção, né? Quer dizer, imagina aqui, né, a gente fazendo esse grau de felicidade, onde é que está o nosso grau de felicidade, onde é que está. Mas, assim, e foi a primeira vez também que eu vi falando, né? Eu tenho uma crítica, para mim, o Congresso da Felicidade de Curitiba é extremamente, não sei, eu tenho várias críticas, mas é bem interessante no sentido que trouxe palestrantes, assim, que traz essa visão, né, essa outra visão e esse outro lado de como perceber a felicidade em várias versões, várias visões, né? Isso foi interessante. A minha crítica ao Congresso é que só tinha classe alta, branca, chique, maravilhosa, uma plateia de assim 2.000 pessoas, né? Você não via um negro, sei lá, um índio, via até no palco, né? Por alguns minutos, falando da Amazônia, falando da favela, 5 minutos, mas isso é uma crítica minha ao Congresso. No mais, assim, as palestras muito interessantes, né, e trazem isso. E o que ele era, o cara do botão, era assim, um dos pontos máximos, né, explicando como calculavam esse índice.
Adorei o filme. Na verdade, né, isso aí está virando um produto de exportação do Butão, né? Esse Já não é, virou, né? Já virou. já virou um produto de exportação. Eu acho que o turismo deve ter aumentado. Eu acredito que o turismo aumentou muito, né? Inclusive, eu soube, Mari, que é caríssimo, né? Nesse evento, eu soube que é caríssimo. Você ir ao Butão é das Não, viagens pelo mais caras. lugar, né? Pelo lugar que fica, né? Já ser naturalmente. Fora que ainda tem o preço do iaque, né? E da mula. E, e do cocô do iaque também, que é muito necessário, né? Ô, Agora, vamos ouvir. Estela, peraí, vamos deixar a Estela falar, que a Estela está Vamos deixar a educada, Estela. pedindo com licença. O povo que pede com licença, a gente tem que atender, porque é errado, né, Ari? O normal sou eu atropelando todo mundo. Pronto, aí a Estela não quer falar. Não, eu estava ativando Eu vou falar do ponto de vista da professora. O que eu achei muito legal é realmente o reconhecimento do professor e as meninas dizerem que o professor pode tocar o futuro. Isso é super importante, isso é uma coisa que o nosso Brasil, infelizmente, não percebe, né? Que todo mundo já passou pela mão de um professor. E o tal do Acha, que diz assim, que quando o rapaz diz assim, eu acho que eu já fui pastor em outra encarnação, ele falou assim, não, você foi mais do que isso, você foi o iaque mesmo. E quando o menino vai embora, o pastor, o Acha, canta, e o guia diz assim, ele só voltou a cantar quando o iaque dele voltar para casa. Então é a dica de que porque o rapaz é o iaque, né? E o rapaz vai voltar para casa. Então o Acha já sabe que ele vai voltar para casa. Então, achei isso muito sutil e muito legal. Então, esse é o meu comentário só. Pô, Estela não tinha me Beleza. tocado, você tem razão. Beleza. Vamos ouvir o Davi também, então. Davi, você não ergueu a mão? Você está sem som. Sim, duas coisas. A primeira, quando acabou a bateria do iPod, aí ele tira o fone de ouvido e ouve o canto de um pássaro. Quer dizer, ele saiu da cidade e deixou de ser alienado naquele exato momento. Porque qualquer coisa que falassem que ele não gostava de ouvir, ele se refugiava no fone de ouvido, não é? E a última, quando ele está em Sydney, que mostra que ele saiu do Butão, mas o Butão não saiu dele. Porque ele percebeu que ele foi buscar, sei lá, o pote de ouro no fim do arco-íris, e isso não tinha nada a ver. Não? Ele ficou sem palavras, tanto que ele volta a cantar aquela canção que, por outro lado, para o público que estava lá não dizia nada. Ele ia ser mandado embora imediatamente e ia voltar para o Butão. É isso aí. Fala, Estela. Você quer falar mais? Não, quero abaixar a mão e não estou conseguindo. Tieme quer falar? Tieme quer falar? TM tem que falar, né? Afinal de falar. contas, ela é uma digníssima representante. Né? Vai, TM. Eu queria que vocês me ajudassem a decifrar uma coisa do filme. Sabe naquele momento que ele chega num lugar onde só tem 3 pessoas? Que é população, 3 pessoas? Que é um casal e uma menininha. E aí eles vão ter que dormir lá. E aí ele olha que o homem, ele não tem sapato. Ele está de pé descalço. E está muito frio. E ele fala, você não tem sapato? Ele falou, não, eu já me acostumei, eu não tenho sapato. Mas ele tem a filhinha. E a menininha está com uma botinha vermelha, né? E aí, na hora que vai embora, tá ali os 2 descalços, a menininha com a botinha vermelha e com meio que um brinquedinho, assim, um brinquedinho mesmo, debaixo do braço. E qual é a mensagem disso? Porque eu fiquei intrigada, e ele queria, porque a imagem ficou bem clara ali da botinha vermelha da menina, que é a nova geração, que é a filha daquele casal, né? E eles não tinham o sapato,
e a menininha tinha. Queria que vocês me ajudassem a decifrar esse enigma. Alguém me lembra desse detalhe? Eu entendi o que eu não entendi direito, entendeu? Eu acho que é aquilo de que os pais sempre querem algo melhor para os filhos. Cuidado, Né? Eles não... Eu não pude ter, mas minha filha vai ter, né? Você tem a história também da transição ali, né? Porque ali marca exatamente a primeira grande, assim, que ele está vindo, né? Naquela caminhada, tal, não sei o quê, ele chega ali, parece assim, daqui para trás era uma coisa, daqui para frente é outra, né? Tinha essa questão também, pelo menos eu vi mais isso. Agora eu não tinha me tocado disso que Tiempo falou, que eu sempre me esqueço disso, é mania de engenheiro, né? Que num filme não tem nada por acaso, nada. Tudo que está ali, alguém pensou e tem um objetivo de estar ali, né? O que vocês acharam dessa história? Eu realmente... Eu ia dizer que a Elizabeth está levantando a mão. Eu ia fazer alguns comentários também. Essa coisa do sapato, eu acho que é bem da criança, né? É bem isso, a nova geração, né? É o tal do futuro que já está começando ali, né? Diferente já dos pais, né? Que já vieram de outra forma. Eu penso assim. E achei isso, assim, tudo que vocês falaram, muito interessante, mas o legal é isso. Eu tinha uma funcionária muitos anos e eu fazia um monte de planos, falava, mãe, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí meu filho ficava doente, eu não dormia a noite inteira e quando chegava de manhã não dava para fazer nada do que eu tinha falado. E ela dizia assim, pois é, dona Beth, a gente faz um plano e Deus faz outro. Então, é mais ou menos, eu senti muito isso no filme, né? Aquela coisa que a gente faz, mas a vida leva diferente. Se ele não tivesse ido para o Butão, ele provavelmente iria para a Austrália achar aquilo maravilhoso, achar que era aquilo só. Ele ia ficar satisfeito, não feliz, mas satisfeito com aquilo, porque não tinha conhecido o outro lado. A partir do momento que ele conheceu o que é ser valorizado, né? O que é poder ver o mundo, que como vocês falaram, ele com aquela coisinha ali, ele não sabia de nada, não ouvia nada. Começar a ouvir os barulhos e aprender tudo aquilo, e além de tudo, eu acho que a coisa assim de você se sentir importante, de você se sentir útil, de você se sentir querido, amado, tudo isso que ele não tinha. E ali ele passou a ter, né, essa consideração, que foi o quê? Exatamente, que era o que não tinha onde ele estava tocando, né? Quer dizer, ele ali fazia que papel, quando todo mundo ficava conversando. Apesar de que na hora que ele parou de tocar, todo mundo olhou, né? Mas, então, era assim, para dizer isso, das oportunidades, né, que a gente tem e que nos modificam, que às vezes a gente não quer, não gosta, acha ruim ter que fazer certas coisas, mas é isso o que vai nos modificar, muitas vezes, em relação a outras que virão, né? Então, para mim, essa coisa ficou bastante clara também, fora tudo que vocês disseram que é maravilhoso. Só mais um comentário rapidinho. Ele faz a jornada do herói. Mais ou menos uma jornada do herói, né? Ele tem que passar por obstáculos, por dificuldades, para encontrar em si uma força, se superar, né? Atingir um objetivo, etc, etc, etc. É um tipo jornada do herói meio clássico, mas muito bonito. Isso, antes que eu esqueça, eu tinha que falar. Esse Ari, agora está parecendo mais o Ari que eu conheço, certo? Assim, Não, mas é que eu gosto de falar de vários... Não, Ari, não vem com essa história, não. Você está ficando soft, cara. Eu estou ficando soft. Aliás, aquela menina, a cena da menina, quando ele chega no alto da montanha e vê ela de costas, você já saca que ali é a menina que ele vai... Porque é a cena, né? Claro. E o olhar da menina... Não são atores, mas o olhar da menina assim, é humilde, não é humilde, como é que fala? Quando a pessoa meu Deus, tímida. É puro, é puro, é tímido,
Mas Ela é casca, virgem, né? casca. Não Mas- chora, Ricardo. Mas é extremamente forte, né? E isso é uma coisa. Agora eu quero falar do sapato, antes que eu esqueça. Aí é questão de roteiro também, né, pessoal? É questão de roteiro. Vocês não viram que ele faz uma tripla brincadeira com isso? Por quê? Porque quando ele vai se preparar para a viagem, ele vai no mercado e compra a bota que o DiCaprio e o Brad Pitt usam. Segundo a mulher que está vendendo para ele, é a bota do DiCaprio e do Brad Pitt, que é o máximo. Só pode ser o máximo. E segundo ela, não entra água e é a prova de tudo, é ideal para subir a montanha, né? Então, aí, quando chega lá, no caminho, ele também já percebe que a bota dele não é tudo aquilo que a mulher falou, e ele ainda aprende mais uma, porque, na verdade, a jornada dele é ele que aprende. Ele é professor, mas é ele que aprende sobre ele mesmo, sobre a vida, é ele que aprende. Tem um crescimento dele como ser humano. Lógico. E a primeira cena, ele aprende com o cara, mas como é que o teu sapato... Eu tô com a bota do Brad Pitt aqui, e tá entrando, e meu pé tá molhado, e o teu tá limpinho. Né? Aí o cara fala para ele, bom, é que você tem que aprender a pisar, né? Você pisa, você vai andando na lama, eu vou desviando da lama. É o óbvio, né? Mas é aqueles aprendizados simples de quem vive uma vida simples. É que nem a história de pegar o cocô do iaque para coisar e pega o cocô fresco, né? Pega o cocô fresco, é. Então, é o aprendizado que ela dá o toque para ele, ó, você tem que pegar o seco. Mas aí, quando vem a cena da menina, você vê que tem um contraste, aí sim, das gerações. Porque ali não tem bota de Brad Pitt. Ali não tem. Ali no interior, ou é descalço, como o pai, ou é a botinha de plástico que funciona pra caramba, porque não vai entrar água até uns 20 centímetros que você pisar, não vai entrar. E é o que eles usam, um deles usam também, mostra. Então, essa coisa do sapato foi muito bem sacada para mostrar tudo isso, né, pessoal? E tem várias, além do frio, né? Além da questão do frio, etc. Ô, Liliane, você está muito educada. O que aconteceu? Levantando a mão? A oferenda que ele não quis fazer na ida, ali, o desprezo, né? E na volta, quanto ele julgou que isso era importante para que ele pudesse retornar em segurança no futuro. Isso é bem nítido. E aquela cena mostra bem o desrespeito dele no início e o respeito dele no final. E me chamou a atenção que, como tem essa coisa, várias culturas, Davi, várias culturas têm essa coisa de colocar uma pedrinha né, como símbolo, etc. Né? Uma coisa meio mística, né, de colocar uma pedrinha. Cultura velha, né? As culturas Quando eles convidam ele para cantar música junto, ele diz, eu não canto esse tipo de música. Você vê a transformação dele, né? Total. Pois ele incorpora aquilo, né? Ele foi na essência, ele foi ali. E ele trata mal, até no início, a avó, né? Enfim, mostra que ele é um cara totalmente, eu vou dizer assim, corrompido pela cultura ocidental, né? Tem uma pegadinha de mostrar essa cultura ocidental não presta. Ela corrompe as pessoas moralmente, eticamente, e de tudo. Isso o filme mostra um pouco. Né? Ele é quase estereotipado no início. Ele é o garoto que poderia estar em qualquer lugar, aqui em São Paulo, como lá, é o mesmo comportamento. Bom, vamos ver a Liliane. Eu gostei do filme, só que o Ari falou que ele é um pouco previsível, ele é muito previsível, né? Demais. Aquele professor que não quer trabalhar em uma escola, em um bairro que é barra pesada em Nova York, vamos dizer, e depois ele se apaixona pelo trabalho dele e o happy ending, né? Você sabe que vai dar
que ele vai ter de mudar completamente o comportamento e vai viver igual os butoneses lá vivem, né? Eu li em algum lugar que um dos 3 países onde tem a maior felicidade é no Butão. Eu achei estranho, mas enfim. Outra coisa que eu li, que os únicos 3 países que usam urna eletrônica é o Brasil, o Butão e o outro país eco, que eu não lembro. Eu achei estranho também. Não sei se é verdade. Eu li isso hoje. E o rapaz é fofo, a menininha, eu quero adotar, saber sobre o endereço. E o que mais? Super assim previsível, você não vê a hora já de acabar, você sabe como é que vai ser e tudo. É bonito, é desconfortável. Eu achei legal quando o guia falou, ele já estava cansado com o frio indo, né? E o guia falava, não, agora decida. É tipo quando a gente faz uma excursão, o guia sempre fala que ele não vai dizer que é muito difícil, senão você desiste, né? É típico do guia mesmo, né? Lá um amigo dele. Mas é bom o filme, mas eu não sei, eu não achei o ó do Borogodó, não. Não sei. Viviane, eu vou fazer uma provocação para você. Manda. Em termos de narrativa do que vai acontecer, você não tem muita surpresa, mas do como, vou te fazer a seguinte provocação. Você imaginou que ele ia dar aula com o IAC dentro da sala de aula? Você já sabia disso? Não, eu nem sabia o que era um IAC, para dizer a verdade. E o significado do IAC está dentro de uma sala de aula, karmicamente entrosado com ele e com as crianças que estão numa boa com o IAC, dentro de uma sala de aula. Isso é fantástico. Só essa imagem, né? Essa ninguém sabe o que acontecer. A disciplina das crianças é mesmo militar, como você falou, porque eu acho que se a criança desobedece, acho que o asiático bota a criança na linha rapidinho, viu? Tem que estudar, tem que ser bonzinho, senão leva. Eu acho que é por isso que eles são bonzinhos. Liliane, essa questão da previsibilidade que você falou, que o Ari falou também, isso aí não é o ponto-chave do filme. O ponto-chave é a filosofia budista, em que eles estão muito... para eles, é muito importante a noção da impermanência, que agora é uma coisa, amanhã pode ser outra, depois de amanhã pode ser outra. Eles estão sempre com a atenção ligada ao momento presente e a todos aqueles rituais de oferecimento, de gratidão e de compaixão com os animais, com as pessoas, com a natureza. Então, é completamente diferente do pensamento ocidental. A gente não... Eu tive lá, olha, eu tive no Tibete e eu tive no Butão também. No Tibete, eu fiquei impressionada, não só no Tibete, eu tive em Dharamsala, onde o Dalai Lama está, naquela época eram os ministros, ele também era o chefe político, era o chefe político espiritual. Então, os ministros dele também estavam no exílio. Hoje em dia, ele é somente o chefe não, uma autoridade espiritual. Mas, quando eu fui em Dharamsala, em 1994, ficamos no hotel que é as pessoas, as visitas, as pessoas que visitam o Dalai Lama ficam nesse hotel. Olha, quando ele disse ali que vocês são muito respeitosos, eu me lembrei disso. Não existe isso em lugar nenhum, de você chegar e aquela pessoa vir dizer, tudo perguntar, com a disponibilidade, com
com o coração ali. Meu Deus, eu não sabia nem o que eu fazia, como é que esse povo vinha, as pessoas que cuidam, que arrumam o quarto, que traz a comida, com amorosidade, com a disponibilidade. Isso aí a gente não vê em nenhuma cultura. Eu acho que só nos budistas, no Tibete, o Tibete está meio atravessado porque o chinês já dominou e já está mudando as coisas. Mas quem realmente segue essa doutrina, essa visão, é uma coisa impressionante. E o que eles colocam a questão, a coisa que é básica, é essa coisa de você lidar com as coisas do jeito que está. O passado é passado, o que está agora é o que está agora. Então, vamos superar isso. Vamos lidar com isso, com o coração aberto. Para eles, a explicação do sofrimento, que o sofrimento existe e que tem uma causa. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode se doar. E a coisa do desapego é a coisa mais importante, uma delas, além da compaixão. Então, como foi o desapego desse rapaz que estava numa boate lá na cidade e que achava que ia apenas chegar numa vilazinha pequenininha, que era longe, e que não precisava subir montanha, nada disso. Ele chegou lá na vila, da aula dele, já tem material, eu imagino que ele pensou que era assim. Né? Chega lá, não tem nem quadro negro. Primeiro tem que passar não sei quantos dias subindo ladeira e coisa. Então, o que ele teve que desapegar da vida dele? Aquilo ali... É tanto que ele chegou lá, quando ele olhou a escola como era, ele disse, olha, eu não tenho condições de trabalhar aqui. Entendeu? Mas quando ele começou a conversar com as pessoas, ver o coração daquelas crianças e daquele outro rapaz que apoiava lá o trabalho dele, né? Ele viu que o mundo era outra coisa, que ele não conhecia aquele mundo. Então, ele se desapegou do que ele vivia e resolveu viver aquela nova experiência. Eu acho que está nessa linha aí. A proposta do filme, não é porque é um filme feito no Butão por pessoas de lá, que tem essa visão da vida. Concordo. Quem está falando? A Tiene ia falar? A Estela. Alguém lembra de um filme turco também, de um professor que vai numa... Mussisi. Me lembrei muito desse filme. Também exatamente, o filme turco, o cara vai lá para o fim do mundo. Exato. E como ele consegue transformar a população e a ele próprio. Posso falar agora um pouco? Márcia, eu amei rever o Butão. Eu estive com Márcia, acho que 2014 lá. É uma coisa belíssima. Ao descer no aeroporto, eu já me vi vivendo um conto de fadas. Então, Maria, tudo de romantismo que você falou tem tudo a ver, porque eles como que vivem ainda numa idade medieval, pela roupa, eles usam aqueles trajes típicos e a forma, a beleza do país, aqueles riachos com águas translúcidas. Nós chegamos, eu acho que numa terça-feira, ou era quarta, era o dia que carro não circula na rua, todo mundo tem que andar a pé, isso na capital, exceto os táxis e os transportes coletivos. E o Butão realmente é algo mágico. E quando você sobe nas montanhas, você vê a beleza das montanhas, a mesma beleza que a gente encontra no filme do Mussisi, que é nas montanhas turcas, o isolamento do mundo. Quanto à questão da felicidade, o nível de respeito pelo ser humano é tão grande que, no meu olhar, é isso que traz a felicidade, fora todos os aspectos do budismo, que Márcia já falou e eu não vou repetir. Veja que quando ele chega no vilarejo, entra na sala de aula e diz, não é aqui que eu quero ficar, ele já foi a poça para lá.
E ele diz para o chefe, para o Asha, e o guia mostra uma cara de decepção. E o Asha aceita. O Asha respeita a vontade dele, diz, dê só um tempo para os guias descansarem, que você vai voltar. Eu acho que ele próprio se assusta. A chefe dele, a secretária, obriga ele a ir. A avó relembra o dever dele familiar, porque os pais desapareceram, só estão os dois e ela está ficando velha. E quando ele chega naquele vilarejo, carência total. No olhar dele, o vilarejo era carente. As crianças precisando. Ele se sente respeitado, ele se sente valorizado. O quanto as pessoas dizem que ele é importante. E mesmo assim, o chefe local respeita e diz, dê só um tempo dos guias descansarem, você pode voltar. E no final ele já está tão envolvido pela amorosidade, que aquilo que é felicidade, você integrado com a natureza, você valorizar a vaca porque dá leite. Na aula diz que é a vaca, o cal, né? Disse é a vaca que nos dá leite. Então, a utilidade está ligado a todo o sentido da lição, a importância. Enquanto ele buscava... Agora vamos lá para o romance dele com a moça. Eu olhei assim, quando ele escutou a moça cantar, qual era o sonho dele, qual era a aspiração. Cantor. Na Austrália. E quando eles foram ligados pela alma, que era ligado pela música. E aquela música, ele saía para acompanhar, e eles se identificaram pela música. E lá na boate, no final, a cena final, por tudo conversando, ele cantando, atingiu o seu sonho, ela não precisava de plateia. Ela cantava para a natureza e para as montanhas. Uma doação. E ele estava cantando para uma plateia que não estava nem dando cabimento a ele. Eu me lembrei muito disso. E o Butão, vocês falaram, é caríssimo. Eles cobram como se cobra uma taxa em Fernando Noronha, uma diária para você permanecer lá. E aí eles selecionam a quantidade de turismo, porque se fosse mais barato, segundo eles, nem eles têm acomodação. A capital só tinha 2 hotéis naquela época, não era, Márcio? Hoje eu acho que deve ter mais. Eles têm de uma atenção, de uma cortesia com todo mundo, que você se sente acolhido naquele mundo do Conto de Fadas. Só faltou mostrar lá o ninho do tigre. E as mulas, Márcia, quando eu vi as mulas subindo na montanha, eu e Márcia, a gente foi para o ninho do tigre, das mulas. Eu comecei a fechar os olhos, que eu tenho medo de altura, a minha mula disparar. Não queria deixar de Márcia passar na frente. Um butanês de guia que não falava inglês, não falava nada. A gente começou a rezar Ave Maria. Cantar, Ave Maria. Porque todo mundo era Deus muito ingrato, porque eu achava que eu ia rolar de cabeça para baixo a não sei quantos mil. E o butanês só com 1 ou 2 dentes a cantar com a gente, Ave Maria, eles cantando. Não, mas é mágico, tem toda aquela magia. Eu acho que tem a ver, nós perguntamos ao guia, realmente vocês são felizes, é o país da felicidade? Aí ele disse, a felicidade está dentro do coração. Então, não respondeu nada, e realmente ela está dentro do coração. E respondeu tudo. E respondeu tudo. Agora, quanto ao aspecto militar que vocês identificaram no início, a educação no Butão está muito envolvida com a questão do estudo da espiritualidade, da religião do budismo. Se você vai fazer medicina,
você, quando termina o curso de medicina, você tem que passar 2 anos com os monges, aprimorando a questão da espiritualidade, porque como é que você vai tratar de um ser humano como médico, se você... Como é que está a sua espiritualidade, seus conhecimentos para tratar do ser humano? Então, aquela questão que a secretária disse, olha, seu contrato aqui, você ainda tem que passar um tempo, ainda não finalizou, porque quando eles se graduam, em qualquer profissão, eles têm que passar 2 anos exercitando. Alguns com os monges nos mosteiros. E os monges, a força militar é igual ao dos monges. Os mosteiros são verdadeiras fortalezas, como quartéis mesmo. E antigamente eram os monges que faziam a defesa da cidade deles. E eles estão muito ligados à Índia. Quem dá suporte a eles tiveram que se unir à Índia depois que a China invadiu lá o... Chega, Márcia. O Tibete. O Invadiu Tibete. o Tibete. E eles estão no norte, divisa com o Tibete, que hoje é a China. E o próximo passo seria a China. Eles são riquíssimos em água, aquelas nascentes. Então, eles trocam com a Índia, trocam os conhecimentos e ainda explora a água. Então, tem hidrelétricas e tudo mais. E a maioria dos butaneses vão para a Índia estudar e cursarem faculdade. Você vê que o rapaz, quando quer o visto para viajar, pede um amigo que lá em Delhi na Índia providencie. Então, esse suporte burocrático e universitário é todo dado pela Índia e tecnológico. Pelo menos foi o que os guias lá disseram para a gente. Foi massa. Pronto, era só isso. Eu queria ouvir, era a Rosângela, que entrou muda, está caladinha ali, espiando. Tá muito bom ouvir todo mundo aqui. Eu acho que nem tem muita coisa a acrescentar. Quando teve uma coisa que me chamou atenção, que a tia me falou do sapato, mas me chamou também muita atenção ter um brinquedo normal, né? Um brinquedo de plástico ali, né? Por que será que botou aquele brinquedo, menininho entre as pernas, aquele caminhãozinho, sei lá, o que era um coisa. Me chamou a atenção. Assim, tipo, como se fosse assim já uma contaminação ocidental, né? Mas eu não sei, claro, estou falando contaminação, uma coisa muito sem eu saber exatamente como é que é lá nas grandes cidades, o que eles têm, né? Se eles próprios não têm uma fábrica lá, né, de brinquedos. Mas eu gostei muito, achei assim, me lembrou também o Mustise que eu assisti, né? E achei de uma beleza ímpar mesmo essa jornada do herói, achei muito legal mesmo, não tenho muito a acrescentar, concordo com tudo que vocês falaram, achei muito bom, enriqueceu muito a minha forma de ver o filme. Obrigada, Ricardo. Valeu. Lorena ainda não falou também. A Tieme ia falar. Não? Tieme, você não vai falar nada? Ela está comendo. Ari, tem essa última pergunta da Liliane. Será que tem uma ligação para, no futuro, eles terem comunicação com Delhi quando for necessário? Aprender inglês? Alguém falou agora aí que eles vão estudar na Índia, fazer faculdade. Seria a resposta para a minha pergunta, eu acho, né? Eu não sabia disso. Exatamente. Eu achei estranho eles, lá no fim do mundo, usar palavras em inglês e aprender inglês. Eu achei muito estranho. Mas agora eu entendi.
Mas também tem outra questão, né, pessoal? Eu falei para vocês. Qual é o grande produto, talvez, hoje do Butão? Turismo. Então, como é que você vai se relacionar com os turistas? Ô, Lore, você não vai falar nada, não? Vai ficar aí de diva, é? Não, de forma alguma. Eu peguei o filme andando, né? Cheguei atrasada, mas achei de uma beleza incrível. Realmente é como você falou, acho que todo domingo a gente devia assistir algo assim. E eu acho que isso faz uma lembrança, como a Ari falou, que realmente é a jornada do herói, né? Que ele subiu a montanha. Até eu achei esse simbolismo, né? Quando você sobe a montanha, você vai realmente no desapego. Então, você atinge o ponto mais alto, que é onde você ouve seu coração, na verdade. Então, tem aquele símbolo que ele realmente, eu acredito que ele é o iaque perdido do Asher, né? E ele, quando entoou aquele canto, fez toda a ligação, todo o sentido, né? Ele nunca tinha cantado, e canta, e ele já disse que o iaque está lá. E o iaque se dá com ele, quer dizer, tem toda aquela relação. Então, ele precisava realmente passar por esse período de silêncio, de escutar essa voz que está dentro dele, e que a gente tem, que a gente também não escuta, porque tem muito celular, muito aparelhinho, muita coisa. Né? Eu acho que isso foi muito lindo mesmo. E o som do coração, quem é o coração dele é a mocinha também que está lá, né? Que a música... Oi, somos, Tinha eu e que a ter a Ari, vamos notinha ser os romântica. românticos, tenho certeza. Porque é aquilo, quer dizer, eles se conectam com aquele símbolo, quer dizer, no meio daquela paisagem, aquele ponto de pôr ali, perdido, cantando, né? Aquilo ali pôr no coração dele, que ele queria ser cantor, né? Ele viu aquela bandinha lá da Austrália que não tinha nada a ver. Eu acho que era aquele sonho que incutem, às vezes, na cabeça da gente, vai ser médico, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, você tem que se parar e se ouvir. Achei lindo, lindo mesmo. Eu tenho uma pergunta, só uma pergunta, Ricardo. Não, eu quero fazer você esquecer. Então, vocês lembram do filme turco? Tinha uma questão que aqui aparece de outra maneira. Eu queria perguntar para vocês qual é a opinião de vocês. No filme turco, a gente olha as pessoas, tem o problema de que os dentes são horríveis. As pessoas têm, né? E aqui ele dedica uma cena exatamente com uma a escovar os dentes. Mas os dentes das crianças não são tão ruins, ali não é tão ruim quanto na Turquia. Deve ser por causa da alimentação. Mas por que ele botou essa cena de algo civilizatório, como uma escova de dente e a pasta de dente? E o ato de escovar os dentes, né? E o ato de escovar os dentes. Mas será que eles eram tão primitivos assim que os índios, por exemplo, não escovam os dentes? Aqui, né, no Brasil. Eles, no filme, eles parecem tão primitivos que não usam nem o papel higiênico, né? Então, tem essa questão. É só para ir. Então, conosco uma folha resolve. Aliás, a Liliane botou aqui no chat uma coisa que é verdade, que eu não tinha me esquecido. Aquele agasalho dele é perfeito na hora que o cara está começando a andar, né? Aquela North Face, assim, o cara com North Face, depois vai catar merda mole ainda por cima, né? Porque qualquer pessoa racional ia pegar uma merdinha seca, né? Mas só para acabar da escova de dente, não faz sentido. Essa cena é muito estranha. Por quê? Porque mesmo que você ensine eles a escovar e que dê uma escova para cada um, aonde ela vai comprar a pasta de dente? Na loja de conveniência da esquina? Verdade, eu achei meio surreal isso. Quer dizer, vai ensinar e depois eles vão usar o quê? Para limpar. Se fosse aqui no interior, ia usar casca de joá. Joá, exatamente. Aí, por que no banheiro estava escrito kitchen? É verdade, essa é outra. Eu vi kitchen. Achei estranho. Tem umas coisas que eu acho um pouco forçada. Assim, tem a questão do... Você vê que o civilizatório, para ele, na primeira cena do filme, é ele usando o banheiro na casa da avó e não tem bacia.
ele faz em pé, né? Mas tem aquela peça de porcelana embaixo, né? Tem um buraco. É o buraco, mas é de porcelana, é bonitinha, aquela coisa que tem já em povos minimamente civilizados. Que povo minimamente civilizado ali. Aquilo ali é porque você não conhece o Nordeste e o Norte. Eu sei, cara. eu estou brincando. Tinha de montão. Aquilo Eu ali era sei, uma peça. eu estou brincando. Na China continua assim. Eu sei. Japão também. Não, eu sei, pessoal, mas quando ele chega... Não adiantaria, a gente quer lhe crucificar. Não, eu sei, mas quando ele chega na kitchen e tem 2 tábuas com um monte de bosta no meio, ele exagerou no sentido, na minha opção, ele não precisava, porque assim, eles são primitivos, mas são altamente evoluídos espiritualmente, é isso? É esse No contraste? relacionamento com as pessoas, eles são super evoluídos. Na É relação. lógico. Então, eles têm uma abundância de espiritualidade e uma carência de elementos modernos, talvez, né? Que a gente chama de civilização. Mas isso aí sempre foi engraçado você falar dessa história do cagatório lá de joelho, né? Assim. E eu me lembro que quando foi aqui, em 78, eu fui de carona daqui de Natal para Belém. E no meio do caminho a gente ficava dormindo nos conventos, porque minha tia era freira e descolou uns conventos para a gente dormir daqui para lá. Cara, a única coisa que tinha em todos era que se cagava de cócora dentro de um negócio daquele, uma peça de coisa. E eu me lembro que eu perguntei para a tia Gabriela por que era isso, né? Porque, pô, em Belém, cara, Belém tinha, né? Ela falou, não, porque aqui é muito mais fácil de limpar, essa coisa é muito mais fácil de limpar, e é mais higiênico, porque você não senta onde o outro sentou. Uhum. Cara, assim, essa história de querer julgar as coisas, porque, sob o ponto de vista da gente, que o que a gente tem é mais moderno, médio, bem médio. Ricardo, e aí eu vou te fazer só uma pergunta, Davi. Eu não fui para o Japão. Eu não fui para o Japão, mas quem foi tem aqueles banheiros super tecnológicos que a bacia só falta trocar pneu, cantar música. A bacia. Não, tocar música, fria. toca. Hã? Música toca. Você não viu, se vocês nunca viram, é só ir quem mora em São Paulo é só ir na Casa do Japão. Lá no final da Paulista ali, o banheiro de lá é um banheiro japonês, com todos os botãozinhos, com todos os negócios, ventinho para secar. Aqui tem a venda em qualquer loja de construção. A minha filha tem, o meu filho tem também nos Estados Unidos, não é grande coisa. Mas se traz para cá, Panasonic, a qualidade da mão de obra vai funcionar. Panasonic tem? Nunca mais você vai apertar o botão para secar, vai se molhar todinho. O que foi, Davi? Eu não entendi, Davi. A Panasonic fabrica essas privadas que o Ricardo está falando. Joga aguinha. Exatamente. Então, Está parecendo aquela história da mexicana, né? Que o cara chega no México, não sei o que lá, e fala assim, não, porque tem um banheiro aqui que a gente importou do Japão, não sei o que lá. Aí a mexicana, é mesmo, é? Não, o primeiro botão você aperta pela ISO, aperta o terceiro botão. Ela falou assim, nossa, e o quarto botão? Aí a mulher fala, carai, exatamente. Exatamente, tá certo? Ou seja, eu ainda fiquei vendo aquele. Eu sei que eu fui naquele banheiro, cara, lá na coisa japonesa, lá da casa japonesa. Eu apertei sem querer o botão de esquentar o troço lá, né, o assento. Só que estava quente pra caramba, era um dia super de verão. Foi a coisa mais desagradável do planeta. Você senta, você tira a roupa, você está com calor, suado, senta ali, negócio quente mesmo, filho. É muito doido. Então, mas o filme contrasta também isso com, por exemplo, a alta sofisticação espiritual da questão de quando eles têm que matar um iaque. Vocês repararam na cena? É sofrido e eles dão essa morte ao acaso.
que é ao acaso, né? Eles lançam, né, o pano, a corda, O laço. o laço. E aonde cair o laço, ao acaso, aquele vai ser sacrificado, porque para eles sacrificar um iaque é como a gente se matar, é matar uma pessoa, é matar uma alma, matar. Então, é o tempo todo essa sofisticação e esse carinho, essa sensibilidade espiritual contrastando com uma vida simples. Mas aí é que está. Aí eu volto à questão. Qual é o produto de exportação do Butão hoje? É soft power. Soft power. Isso aí se chama soft power. Ele tem indústria de quê? Nem nada. Ele exporta soft power com um escrito felicidade. Você quer saber o que é felicidade? Vem aqui, paga caro, e a gente vai te dizer o que é um país onde as pessoas são felizes, né? Então, sabe, isso tem um lado. Vocês repararam que esse você filme já está tem. deixando de ser Mas deixa eu só terminar, Ricardo, senão eu não consigo. Vocês repararam que esse filme tem chinês, tem apoio chinês. Vocês repararam nos créditos finais? Está cheio de chinês. Está cheio de chinês apoiando esse filme e participando. Mas não é chinês, eu acho que é de Taiwan. Por quê? Porque é contra a linha né, do continental, do partido, vamos dizer assim, da China. Eu acho que aí é uma questão política, né? Aí é uma questão. O coitado do Butão está espremido entre dois gigantes. Está espremido entre dois gigantes, a Índia e a China. Para onde ele vai? Ele vai ter que se associar, pelo que foi falado aqui, mais para a Índia, porque a Índia hoje é muito mais espiritualizada e etc, 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 e não tem essa visão imperial que a China tem de dominar tudo e todos, e não vou nem falar mais, né? E Taiwan aí que se cuide, porque daqui a pouco, sei lá o que vai acontecer. Então, o filme também tem esse lado, eu diria, um pouco de geopolítico. Tem um lado geopolítico e tem um lado... Eu discordo, Ari. Tem a bandeira, tem o hino, tem o ministro, tem o governo, tem as linhas de você ser educado, você tem que dar aula, você tem que respeitar o governo e fazer o que o governo quer lá. Não é só felicidade. Não, Ari. E a menina pequena diz que quando crescer ela vai querer trabalhar para o governo. Exatamente, para servir o rei. Ei, povo, tá muito bom o papo, mas vamos parar por aqui. Espera, calma. E a Tieme? A Tieme não vai falar nada. De novo? Eu já falei. Ela falou, Ari. No sapato, Ele esqueceu. mas assim, eu Ari adorei está com a o filme. memória volátil. Então, mas eu adorei o filme. E, para mim, felicidade é isso, a capacidade de reconhecer o que é felicidade, né? Que foi o que ele aprendeu ali, subindo a montanha, né? Ele achava que a felicidade estava lá na Austrália, e aí depois ele foi descobrindo. Mas aí ele teve que ir para a Austrália para reconhecer a felicidade, né? Você vê? E ainda bem que ele foi para a Austrália. Eu fico imaginando. Se ele tivesse inventado de falar, não, eu vou ficar aqui e eu vou largar meu sonho, ele ia ficar sempre com aquela coisa na cabeça. Se eu tivesse ido para a Austrália, será que eu teria sido mais feliz? Aí como ele foi, viu, viveu, sentiu e reconheceu o que é felicidade de verdade, depois ele volta, vai para onde ele quiser. Mas para mim, felicidade é proporcional à capacidade de reconhecer. Eu acho que é isso. Muito legal, Muito Tieme. bem. Eu só queria falar uma coisa também que me tocou e eu esqueci de falar. Achei muito interessante a música dos dois lá que conduziram ele, que falava que mesmo quando a xícara se quebra, o leite não deixa de ser leite. Achei muito bonito. É poesia pura, é poesia romântica, pessoal. E agora, eu acho que essa ideia, como Lorena falou, esse tipo de filme é um filme muito legal, né, para a gente começar a semana, né?
bem, muito, muito, é leve, né? É a mensagem. E Não, aí, não. Traz Agora, felicidade. agora chego Já estamos atrasadinho, né? felizes, já estamos felizes, né? Pois é, vamos lá, Ari, no próximo, vamos fazer a nova seleção, né? Daqui a pouco, semana que vem, lança aí novos filmes, vamos tirar aqueles, né? Tem um bocado que já está ali repetido, não saiu, então... Não, Drive ninguém quer assistir, né? O Jean Drive fez uma já campanha contra, assim, eu falei, pô, o cara é contra Ryan Gosling, cara. Pô, Ó, como é que pode? agora que o Alexandre entrou, nós vamos ficar mais 1 hora conversando, Nossa hein? Senhora! Ei, Alexandre. Perdi. Está chegando atrasado. Mas, enfim, está terminando, Alexandre. Mas se quiser, vai fazer um comentário. Você tem direito a 1 minuto e 30 segundos de pitch. Vai lá. Não, hoje foi Dia dos Pais, por isso eu cheguei atrasado. A gente estava fazendo um almoço ajantarado. 1 minuto e meio. Adorei o filme, me pareceu bem budista, chorei um bocado. Gostei do arco e estou curioso para ouvir o que os outros acharam também. Então vou assistir o recording, a gravação. E depois comente mais tarde no WhatsApp. Legal. Tá valendo, né? Comentário. Comentário só, um comentário. Aí depois você manda o resumo, escrito em eu queria saber se o aro de basquete era um assento de privada ou se eu viajei. Era mesmo. Era. Ok, eu achei que eu estava viajando. Okay. Sim. E, aliás, muita referência a banheiro e a merda. Cocô bastante, sempre. Sim. O Ricardo deve ter adorado as cenas de sexo explícito, né, Ricardo? Do filme. Nossa, aquelas ali. Demais, né? Demais. Nossa Senhora, loucura. Ok. E, pessoal, então. Pessoal, boa noite. Boa noite, até o próximo. Gente. Boa noite. Até o grupo, né? Que eu acho que ainda vai rolar aí. A Alexandre vai começar agora. Tá bom. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa semana a todos. Boa semana. Boa semana com muita saúde. Tchau, tchau. É isso aí.